minutinho. Olá a todos, né? Grande prazer estar aqui novamente com vocês na nossa live de saúde mental semanal do Instituto Olhos da Almacei, do Grupo dos Jungianos de Brasília. E o tema de hoje é o preconceito na área de saúde, em especial mental. Infelizmente, a gente tem visto pessoas em sofrimento que ela prefere sofrer do que se tratar. Nós temos hoje em dia, lamentavelmente, dois grandes grupos que são os mais que menos têm aderência na área de saúde mental. As pessoas acima de 50 anos, que ainda tem todo um ranço cultural, que saúde mental não pode, não é legal tratar, tem preconceito com medicação, se eu for fazer terapia eu sou louco, né? As pessoas acima, principalmente de 60 anos, carregam muito isso. E, lamentavelmente, a gente ainda também tem muita influência religiosa de certos núcleos. Eu não gosto de falar que isso é dessa ou daquela religião, mas também tem muita gente lutando contra a área de saúde. A pandemia da Covid-19 nos mostrou isso claramente, né, de certos grupos fazendo campanhas contra a vacinação, falando grandes absurdos na área de saúde, querendo fazer curas mágicas com feijão ungido. Isso é muito complicado, né, gente? Porque você gera uma grande superstição sobre os tratamentos de saúde e a saúde mental não fica fora disso. O que nós assistimos no advento da Covid-19, infelizmente, é uma realidade da área de saúde mental praticamente todos os dias. Pessoas, né? A pessoa está em sofrimento, com depressão, e tem alguém falando, não, isso é uma macumba que fizeram para você. Não, olha, isso é uma sabe, é tanta lenda, é tanto mito, é tanta coisa que se joga, né, entre o indivíduo e um tratamento de saúde, que o profissional de saúde, às vezes, ele tem que parar tudo, explicar como é que é o tratamento, ajudar a pessoa a perder um pouco do preconceito para poder, aí sim, tratar. Bom, é sobre isso que nós vamos estar falando, né, no dia de hoje, que acho que é um tema muito caro para todos nós, porque, infelizmente, a área da saúde, ou o indivíduo trata, ou ele sofre. E não adianta ter preconceito, por exemplo, né? Se a gente vê pessoas aí que tiram a própria vida, inclusive em situações extremas, que podiam estar se tratando, podiam melhorar, podiam ter uma vida produtiva, e graças ao preconceito, e tão somente a ele, ela não se trata, né? Gerando todo um contexto de uma aderência muito baixa aos tratamentos de saúde. Bem, está aqui conosco, né, a professora Isabela Pondé. Bom dia, professora. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Bem-vinda. Professora Fernanda Ortins. Professora doutora Fernanda Ortins. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Um Bom tema bem dia. instigante, viu, Jorge? A gente gosta. Vamos cutucar a onça, vamos ver se ela faz miau. Né? Professor Leonardo Tondato. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bora! Bem, pessoal, eu vou jogar uma pergunta para a roda. Eu vou começar com a professora Fernanda, que ela atua no CAPS, ela tem um profundo trabalho em CAPS. A realidade do preconceito hoje é visível nos CAPS, professora? Isso é porque eu falei para o Jorge. Jorge, me coloca por último. Adoro fazer o contrário. Eu não sou obediente, viu? Não nasci para ser cachorrinho, né? Eu não escutei a música daquele que. Tá? Mas como você tem essa visão de CAPS, é muito legal se você puder compartilhar conosco isso, né? Que você é uma grande profissional que atua nos CAPS, né? Sim, né? É muito visível a questão do preconceito. E eu fiquei bem preocupada quando você trouxe essa questão do preconceito. Aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhada nos artigos. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, é preconceito de tudo quanto é lado, né? E aí é preconceito, às vezes, da equipe, é preconceito, um preconceito cultural, é um preconceito da própria pessoa,
em relação a si, aos sintomas, ao tratamento, há um preconceito familiar e todos eles perpassam a instituição. Todos. Perpassam tanto a equipe, que também já está também adoecida, dependente, codependente às vezes, também não acredita, às vezes, nas recaídas, nas reincidências, que eu falo até, eu tenho debatido muito no CAPS, que CAPS é um centro de atenção psicossocial para casos graves e persistentes. Graves e persistentes. Aí eu retomo, graves e persistentes. Então, significa que é persistente, né? Não é aquilo que a pessoa vai lá e acha que vai ficar um mês e tá ok. Que a pessoa não vai voltar mais. Aí a equipe mesmo também, às vezes, já começa a ter o próprio preconceito de que, não, essa pessoa não quer nada, essa pessoa não quer se tratar, ela tem dinheiro para comprar droga, mas não tem dinheiro para comprar comida. Exatamente, o problema dela é essa, é a questão da dependência. Ela não consegue hoje pensar justamente nesse fato. Ela não consegue discernir aquilo que é bom para ela ou não, e a droga traz prazer, né? Continua sendo bom. E os transtornos, né, que vem junto, que eu trabalho, na verdade, é com álcool e drogas, mas são transtornos também que a gente tem. Border, bipolar, esquizofrenia, e aí as pessoas têm. Então, me chocou muito, Jorge, quando eu fui dar uma lida, quando você me chamou para isso, eu falei, olha o preconceito em todas as instâncias. Do próprio Sim, usuário também, né? Da família, não tem jeito, esse aí já era. Ou até mesmo o usuário já chega e fala assim, não, eu sou uma incapaz, eu vou aposentar. Como se não tivesse mais jeito para aquilo. E aí eu falo do preconceito cultural também, e a gente vai lidar lá com os manicômios, né? Mas vamos deixar aí para outro momento. calma aí, que tem muito tema aqui para a gente trazer para a roda, Exatamente. né? Professora Isabela, a senhora que tem um trabalho fenomenal com religiosos. Como é que a gente lida? Porque, né, até acho que na sua observação clínica isso também é muito notório, né? Como é que a gente pode Muito. observar essa realidade, né, do autopreconceito, do preconceito via instituição religiosa sobre o indivíduo em sofrimento? É muito interessante essa perspectiva, né, Jorge? Porque às vezes na clínica isso aparece na forma do sentir, né? Todas as emoções parece que precisam passar pela permissão de Deus primeiro, né? Do que é a concepção lá do pecado, da moralidade, para depois ir para o campo do humano. Isso, por vezes, é uma barreira que a gente tem que primeiro desconstruir juntos, para depois ir caminhando em direção à temática significativa para o indivíduo, né? Aquilo que faz parte da crença dele e não da crença do mundo moral, moralístico, da religião, né? Então, isso obviamente se estende não só para aquele paciente, mas acaba atingindo um coletivo que acredita em determinada religião, acredita em determinado líder religioso, né? Por isso que eu falo da importância também desse líder religioso estar em um acompanhamento psicológico, porque muitas vezes abre a possibilidade dele liderar de uma forma sadia, tanto para ele quanto para os outros, né? Já que ele está à frente, né? A gente sempre pensa que o papel do líder religioso se assemelha muito com as profissões de cuidado, né? Então, já que ele pensa no ajudar aquele público de uma forma efetiva, por que não ele compreender um pouco dessa realidade da psicologia enquanto ciência, enquanto aquela que está ali para, enfim, trabalhar as questões do contexto de saúde mental, só que trabalhá-las de um modo em que seja acessível e verdadeiro. E aí, muitas vezes, a analogia que eu faço é a seguinte: um paciente, quando cai e quebra lá a perna, você não chega para aquela pessoa e fala assim: olha, reza que sua perna vai melhorar. O primeiro cuidado que você tem é você ir levar a pessoa para fazer um raio-x, uma tomografia, depois enfaixa, engessa e, enfim, né, tem aquele período de recuperação. E aí sim você pode entrar com uma questão de espiritualidade para melhorar no conforto, no bem-estar daquela pessoa, né? Como um extra, sabendo que aquela pessoa se sente bem com aquilo.
E a mesma coisa com as questões de saúde mental, né? Por que não procurar um profissional primeiro, compreender as questões verdadeiras, né, naquele sentido do adoecimento psíquico, e aí perguntar ao sujeito, olha, isso faz sentido para você frequentar tal campo religioso, tal? Como que aquilo ali pode te ajudar? Então, quando se elabora junto, né, nessa perspectiva do devido cuidado, né, eu acho que a gente tem um alcance muito maior aí, né, do que simplesmente a gente jogar para Deus. E tem hora que eu brinco e falo, coitado de Deus, né, de o tempo inteiro ficar assumindo essas outras questões, né, então é bem importante a gente refletir sobre isso. Maravilha, professora. Professor Leonardo. Mas espera aí. Peraí, professor Leonardo. Sim, Estão me ouvindo? Tem sim. uma questão também que me chama, né? A gente já cutucou a questão religiosa. Isso é como é um especialista também em questão da terceira idade ou melhor idade, cada um chama de um jeito, né? Também é fato da gente perceber que quanto mais avançada a idade, menos a pessoa é dada a falar de psiquiatra, de psicólogo, de tratamento de saúde, né? A gente percebe claramente isso no nosso público hoje, né? Que assim, quanto maior a faixa etária, menor a aderência a tratamentos de saúde, principalmente de saúde mental. Né? A gente vê muito claro isso aí numa divisão na sociedade hoje, né? Em compensação, tanto é que hoje jovens de 20 anos de idade falam numa boa, vou no psiquiatra, estou precisando, né? Vou fazer terapia. Nós estamos vendo aí hoje os cursos de psicologia como o segundo curso mais disputado hoje nas academias brasileiras, perdendo só para a medicina, tivemos um grande avanço nisso, né? Mas as gerações mais velhas, quando você fala, vamos fazer terapia, eu não vou fazer, que eu não sou doido, né? Mostrando que nós temos aí um atravessamento de um problema cultural, né? O espírito do tempo, né? E graças a Deus vem se quebrando. Como é que o senhor vê isso, professor Leonardo? Mas espera aí, procurar psiquiatra não é coisa de lunático? Oh, meu Deus. Ah, o que acontece, Jorge? Eu acho que sim, você falou, né, das pessoas mais idosas, eu acho que tem uma questão que a gente vai observando no histórico dessa pessoa, né? Que isso vai também auxiliando com a cristalização da personalidade, né? Então ela crê ali, por exemplo, que não, vou no psiquiatra de forma alguma, como que eu vou fazer só no psicólogo, vou fazer as coisas? Não, eu tenho que resolver as minhas coisas sozinho, eu dou conta, eu tenho que dar conta, né? E é muito interessante, né, quando esse indivíduo chega no consultório, né? Muitas vezes eu falo que chega o robô, né? A pessoa chega ali, ela chega endurecida até fisicamente para nós, né? E aí até começar a entender, enfim. E também tem algumas falas populares que eu acho que contribuem para isso, sabe, Jorge? Ah, não, ele tá velho, ele não mudou até agora, por que agora ele vai mudar? É assim mesmo, né? Que contribuem e reforçam para isso também, né? Eu acho interessante, né, essa questão do preconceito também que você está falando, que daí a pessoa se torna o bode expiatório, né? Eu acho que o bode expiatório individual, às vezes o bode expiatório na família, ah, não, não fala com ele não, ele tem problema, né? O bode expiatório coletivo também, e aí há um rótulo. O problema é que quando se rotula uma pessoa, você não dá outras chances de desenvolvimento para ela. Ela fica somente fadada ao rótulo, né? Eu acho que esse é um problema. Maravilha, maravilha. Gente, a professora Fernanda trouxe uma questão, né, que eu acho muito interessante, que é o autopreconceito. Né, porque muitas das vezes, né, isso chama atenção, né, é grave, né, a pessoa não se aceitar, não aceitar que está adoecida, que tem problema. Aliás, o usual hoje na sociedade, muita gente tem problemas e não aceita que tem problemas. Tá? E vou colocar para os três irem falando desse ponto, o autopreconceito. Eu não me aceito,
não quero ser quem eu sou. E esse é um problema nosso cultural que está posto à mesa, inclusive pelo excesso de cirurgias plásticas, a indústria da moda. Só que a gente vê um agravamento disso quando a pessoa está adoecida, está com uma depressão, está com um transtorno, e ela, sabe, quer fingir para ela mesma que ela não tem isso, não, não vou procurar ajuda. Que aí a gente esbarra na questão de uma certa vaidade, um certo orgulho, né? E outras questões aí que eu acho que é interessante a gente dedicar um pouquinho para a gente compreender esse fenômeno da não aceitação, o alto preconceito. Professora Fernanda, como é que você vê isso? Vamos dando sequência na ordem, por favor. É, então, você falando e eu pensando, né, que o ser humano, ele é tão complexo, que quando a gente só olha pela parte biológica, eu acho que a gente não responde, quando a gente olha só pela parte cultural, a gente não responde, social e enfim. A pessoa, às vezes, ela está no processo, sim, de adoecimento depressivo, e aí, ou bipolar, né, independente. Não, eu não preciso de tratamento, eu preciso é de dinheiro. Como se a questão social, financeira, econômica, resolvesse a questão mental dela. E aí é tão associada essas coisas, e aí ela não admite que precisa de ajuda, que precisa de medicação, que precisa de cuidado, que precisa olhar para isso, e parte para outras esferas simplistas, talvez eu poderia dizer assim. E a família, geralmente também, no CAPS, tem os dois movimentos. Quem leva a pessoa, às vezes, ao tratamento, às vezes é a família. E aí a pessoa fala assim, não, eu não preciso de tratamento. E às vezes são os dois mesmos que precisam, né? Então, a família também, ela não se vê que percebe que tem um problema também a ser cuidado, uma questão a ser cuidada. A família também coloca no outro a responsabilidade de todo o transtorno. Que o problema é do outro, que foi o outro que trouxe também todo o problema familiar, social daquele núcleo, daquele sistema. E aí a gente retoma, a gente também fala, olha, nós temos o grupo de família, que você também precisa ser cuidada. Muitas vezes a família também tem uma relação de codependência. Não, eu não preciso. Eu estou ótima, meu problema é ele, é o filho, é o marido, é o outro, é minha mãe que está doente, não sou eu. Então, esse não precisar, né? Esse preconceito também de cuidar, é interessante que acaba sendo um preconceito pelo cuidado. Né? Não, eu não quero ser cuidada, eu não preciso de cuidado, que é um pouco que o Leonardo trouxe, né? Não, eu não preciso, né? Parece que é um preconceito do cuidado, a Isabela também trouxe. Você vai lá, você cuida da perna, por que você não cuida da sua saúde emocional? E eu tenho também falado assim, gente, a emoção é mais física do que a gente pensa. Que quando a gente entra no estado de euforia, todos os nossos, acho que hormônios, neurônios, eles são colocados eles são ativados. E aquilo é físico, a gente um pânico, né? Um transtorno de pânico é sentido fisicamente. É sudorese, é um monte de coisa. E aí a gente não quer ser cuidado, E parece é, que é um e é preconceito do muito, cuidado. e é muito louco isso, que mesmo a pessoa sentindo fisicamente, ela fala, não vou. Sim. Aí você convida, por favor, se ama, se cuida, para você melhorar. Ela fala, não vou. Não estou Por aí, gente. precisando. Começa a desmaiar na rua, não estou precisando. Dou E aí, conta. professora Isabela? Nossa, eu gostaria de comentar uma questão, inclusive na primeira fala da Fernanda, né? Que eu acho que, não sei se ela passou por isso, mas a vivência do CAPS, ou de estratégia de saúde da família, unidades básicas de saúde, né? É muito interessante que a própria equipe tem um rótulo com a questão da psiquiatria, da psicologia. E é típico em muitos bairros, né, em muitas realidades, ter lá o senhor João, que tem uma esquizofrenia forte, por exemplo, né, frequenta esses locais comumente como qualquer outro usuário do Sistema Único de Saúde. E esse senhor João chega lá numa unidade de saúde da família, daí a equipe já mobiliza todos os psiquiatras e os psiquiatras ficam lá com o olho arregalado esperando o que ele vai fazer e ele vira e fala, não, só vim fazer um curativo aqui no meu dedo. E aquilo ali destrói todo mundo, né? Porque, obviamente, não é um problema da saúde mental, é um problema cotidiano que Clínico. qualquer outra pessoa poderia ter.
Então, muitas vezes a gente vê essa banalização assim da psiquiatria também. E por outro lado, a gente tem outra questão de banalização, que é o seguinte: nós vivemos em um tempo em que tudo é muito rápido. Então, o sentir, às vezes, é um processo. Como a gente sabe pela psicologia junguiana, né, o processo de individuação não é sobre você chegar lá, é sobre você vivenciar esse caminho e ver como que sua jornada está sendo construída. E muitas vezes as pessoas falam, já sentem qualquer coisinha diferente. Meu Deus, eu estou com um transtorno de ansiedade generalizado. Eu preciso de ir ao psiquiatra e eu preciso tomar um medicamento. Ok, você precisa, você vai. Só que até que ponto esse medicamento vai ser um amuleto ali para você se reerguer? E até que ponto você, sempre que tiver suas crises, vai recorrer a ele e não vai prestar atenção numa mudança de atitude interna também? Né? Então, isso tudo são fatores, né, contemporâneos sobre a saúde mental em que a gente deve, sim, prestar bastante atenção, né, justamente porque engloba esse todo aí, como a Fernanda falava, né, de não ser só o emocional se manifestando, mas o físico também, e andam, caminham juntos, né? Então é bem importante prestar atenção nisso também. Professor Leonardo Tondato, e aí? O autopreconceito. A É, pessoa que é loira, quer ficar morena, ela tem olho azul, ela quer ter olho preto, ela tem seios grandes, ela quer cortar pela metade. É da nossa cultura o não gostar de você próprio. Mercado da moda, mercado das cirurgias plásticas denotam muito isso. A gente já tem essa tendência. Só que eu vejo que isso agrava na saúde mental. Eu que sou cego, não enxergo, de repente eu vou falar para todo mundo, não, eu enxergo, eu tô vendo, gostei do seu cabelo, Fernando. Tá? E aí, eu vou ter que dar muito com a cara na parede para poder falar para o mundo que eu sou cego, é, né? Como é que isso funciona, professor Leonardo? a Fernanda estava falando da questão, né, do louco ao outro. Eu acho que na nossa sociedade, vou até aproveitar esse gancho, Fernanda, vou utilizar a sua fala. O louco e o velho são o outro, né? Sim, Há uma gerontofobia também na nossa sociedade, né? demais. E assim, sabe o que eu estava pensando, Jorge? Claro que depois eu vou trazer um mito, né, para variar, mas eu vou começar trazendo um conto de fada. Né? É como se a pessoa ficasse totalmente identificada, Jorge, no patinho feio e não descobrisse o cisne nela mesma. Né? Então ela fica identificada naquele aspecto ali e se define única e exclusivamente por aquele aspecto, não conseguindo enxergar outra coisa além disso. Tá? Eu lembro, vou começar trazendo um primeiro personagem aqui para nossa conversa, né? Mais um Daemon, né? O Coalemos, que vai personificar justamente a estupidez e a insensatez. Quer dizer, você não está vendo o que está acontecendo com você? Você não está se cuidando, olhando para si em profundidade para conseguir, né, para compreender e sair um pouco desse discurso também que se mantém e que se retroalimenta, né? Então, às vezes o desafio é tirar da condição do patinho feio, né? Ou então, citando Platão, sair do mundo, sair da caverna, né? Não só ver as sombras, e ver o mundo real tal como ele é, e poder se ver também em qualidade real. Maravilha, professor. Muito bom, vocês estão me escutando? Eu particularmente acho interessante isso que nós estamos discutindo, porque dentro dessa seara toda, a gente tem uma desconfiguração de identidade. A pessoa não se vê, não se enxerga, porque nós não tratamos doenças, nós tratamos seres humanos. Nós tratamos pessoas que estão sofrendo. O diagnóstico para nós é um ponto de partida sobre um tratamento, né? De olhar essa pessoa como um todo, de uma forma holística.
Só que eu percebo que também na atualidade, né, meus queridos colegas, a gente tem também muito preconceito de outros colegas da área acadêmica. Aliás, tanto é que a gente está tendo hoje um negacionismo acadêmico até sobre a realidade da doença mental. Esses dias, em janeiro, eu fui participar de uma live aqui vinculada a uma das secretarias estaduais, nós falando de setembro, de janeiro branco. Aí um dos palestrantes, advindos até da psicologia social, ele fala, não, vocês psicologizam tudo demais. Detalhe, janeiro branco. Eu falei, não, ou ele não estudou psicologia, ou ele não conhece psicologia, ou ele não estudou nada de psicopatologia, ou ele está totalmente fora da realidade, porque ele não está nas ruas vendo o adoecimento das pessoas. E aí a gente começa a perceber uma desconstrução na área de saúde, né, da própria área de saúde mental, dentro de um fogo amigo de colegas de área. Aliás, a pandemia também nos mostrou isso, né? A pandemia da Covid-19. Eu cansei de ver médicos falando absurdos. Eu falei, mas esse cara não é médico, ele não estudou medicina. Ele não sabe o que é parasita, o que é vírus. Oi, como assim? E da mesma forma, eu tenho visto N colegas profissionais desinformados, falando grandes absurdos sobre a área de saúde. E aqui cabem psicólogos, cabem médicos, assistente social. E aí, por que será que a gente está vivendo hoje o preconceito, né, de colegas da área de saúde, né, dentro da área de saúde mental? Inclusive, esse é um dos temas que a gente vem debatendo muito até na pós-graduação que nós temos de saúde mental, né? Nós temos que desconstruir essa mentalidade, mostrando que a área tem uma evolução. Nós queremos ajudar o indivíduo a resgatar a sua identidade, para além de tratar doenças, encontrar a sua individuação. Por que hoje tem tanto profissional desqualificado? Por que tem tanto médico que nega a ciência? Tanto colega psicólogo que chega lá e fala, não, vocês estão psicologizando tudo. Professora Fernanda. Aliás, Jorge, que discussão, né? Eu acredito, mas também é uma leitura minha, né, enquanto profissional, enquanto musicoterapeuta, que lidar com transtorno, com saúde mental, também é lidar com a nossa impotência diante de muitas situações. Encarar isso de frente e dizer também que eu tenho minha limitação, né? Vou colocar aqui, até mesmo de conhecimento que você trouxe, de estudo que está aí, tem muitos estudos, tem muitas coisas. Eu vejo que as pessoas, nós, enquanto profissionais, também lidamos com essa impotência. Porque eu fiquei pensando um pouco esses dias sobre o transtorno de espectro do autismo, né, o TEA. Desde lá do comecinho, o TEA hoje a gente tem uma cultura de que ele tem que ser tratado, não só mais medicamentoso, mas que ele tem que ser estimulado. Quando você pega uma criança de mau comportamento, por exemplo, um TOD, né, transtorno opositor desafiador, já entra numa questão quase que cultural. É a família que não dá educação, é a família não sei o quê, ele que é assim, que ele é birrento e tal. E a gente passa a não cuidar, às vezes desde a infância, de determinados comportamentos, e aí a gente começa a lidar somente com a impotência. A impotência, eu não consigo, eu também não dou conta, né, o profissional tal não dá conta, e aí você começa a excluir todas essas pessoas das suas potencialidades. Que é isso, o diagnóstico, ele é importante como pontapé para nós profissionais, mas é importante nós entendermos que ele pode ir além. Quando? Não sei. É um processo. mas, processo. E o colega que vem dentro do CAPS para falar bobagem, desconstruir Sim. trabalhos, porque aí Sim. a gente tem um problema grave, né? Porque você não está falando de um leigo, nós estamos falando às vezes de um médico, nós estamos falando de um colega psicólogo que chega no CAPS e fala, não. Sim, uma paciente em crise, por exemplo, que eu peguei, em crise, chegou tocando, cantando, ouvindo música, gritando no CAPS. O próprio médico pegou e falou assim, olha, se você não quer estar, eu vou te mandar para internação, vacile, ou seja, é a contenção
que nós tiramos a camisa de força, mas nós colocamos a contenção medicamentosa, né? E aí, eu peguei e falei, vamos ali para a sala. Peguei a usuária. Gente, de verdade, né? Acho que eu lembrei muito de Jung, levei muito a pé da letra Jung e falei, frente a uma alma humana, seja apenas uma alma humana, dei colo. Coloquei no colo, falei, relaxa, descansa, você tá à noite sem dormir. Aí ela foi relaxando, acalmou e foi embora. Mas nós vamos ter isso, porque eu acho que tem muita questão do preconceito aí enraizado, mas eu ainda acho, Jorge, que tem muito a ver com lidar com esse sentimento de impotência. O que eu vou fazer diante de uma crise? O médico aceitar que ele tem essa limitação pessoal, científica, de conhecimento, eu acho que é muito difícil. Eu, como profissional, aceitar que às vezes eu não consigo lidar às vezes com aquela situação, acho que é muito difícil. E aí pedir ajuda ao outro, eu acredito que é mais difícil ainda. Falar assim, gente, vamos reunir aqui, vamos pensar sobre esse caso aqui, vamos estudar. O que cada um pode fazer dentro da sua potencialidade? E fora o preconceito mesmo, né? Do que garantia, o que é a medicação mesmo que consegue, isso aí é a polícia mesmo que dá conta, isso aí quem faz, vamos chamar a guarda. É muito por esse viés dos limites que são impostos socialmente e a gente não permite o outro ser quem ele é. Falta, sim, muito conhecimento, por mais que a gente ache que o profissional ele é formado, eu tenho minhas dúvidas. Professora Fernanda, professora Fernanda, por isso que a gente tem até pós-graduação nessa área. A gente convida as pessoas, vamos estudar, gente, vamos estudar. Prepare-se para o mercado. É uma área crescente, é uma área que está precisando de gente e o povo fala, não quero, não vou, não me trato e não estudo. Eu só vou fazer um parênteses, acho que eu vou fazer uma ponte aí para a Isabela. E eu fui numa loja lá no centro da cidade, está tendo muitos moradores, né? Ali, muitas pessoas em situação de rua. E aí eu peguei e falei assim: olha, eu vou passar para você aqui o endereço do CAPS, que vai que alguém queira, né? Fazer um tratamento, procurar ajuda, às vezes não tem nem conhecimento, é gratuito. E aí ele virou para mim, né? Ele falou assim: vem mãe direta aí, cara, a pessoa tem família. A mãe veio buscar, mas ele não quer, não adianta, você sabe que isso aí é uma questão espiritual. Eu falei, eu acredito que sim, que tem também, né, a questão espiritual, mas tem outras demandas, né, físicas, biológicas, sociais, culturais, psicológicas, que precisa de cuidar. Vou deixar aqui de todo jeito para você um dia, o lugar que tem, aí qualquer coisa você passa. E, Fernanda, uma coisa que você falou, que é interessante, a questão dos próprios preconceitos com as abordagens da psicologia. Que muitas vezes o médico, nossa, gente, isso daí chega aos montes no consultório. A primeira coisa que o paciente pergunta é qual é a sua abordagem, porque meu médico me recomendou tal abordagem. E aí a gente fica assim, nossa, mas seu médico ele é psicólogo também? Ele compreende de que as outras abordagens também dão conta desse mesmo ser humano, só que por um caminho diferente e tudo? E a pessoa fica assim, né? E é muito, assim, chega até a ser engraçado, porque eles chegam, gente, com tudo pesquisado já na internet, da abordagem que o médico passou, e já chega, parece que pronto para escrever um artigo ali na sua frente, né? Não, porque tal abordagem faz isso, assim, assado, é mais assim e tal. E eu falo assim, gente do céu. E que coaduna com o meu transtorno, que é assim, 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 assado. Ou se, não, porque eu já associei que eu tenho isso por causa disso. E aí a gente fica, né, se perguntando, assim, dessa autoimagem, né, que é construída junto com esse outro profissional de saúde, que a gente vê claramente aí uma falta de pensamento científico também, né, um preconceito científico. Isso, por Sim, vezes... o negacionismo acadêmico, que é pior do que qualquer outro negacionismo. Que quando um médico fala que uma vacina não presta, o leigo vai escutar aquilo com outros olhos, o paciente vai escutar aquilo com os olhos, né? Exato. E, lamentavelmente, esse negacionismo acadêmico está em pauta no Brasil hoje, né? Até porque é uma autoridade falando, né, Jorge? Querendo ou não, é uma autoridade. Exato. É uma pessoa em quem a gente deposita confiança, que a gente vê ali. Não, o cara sabe o que está falando, ele sabe o norte que ele está dando e como. E você já está naquele desespero emocional, porque você quer ser curado a todo custo. E de repente o primeiro que você escuta, você vai nessa linha.
Então, como que isso é reformulado também, né? Sim. Professor Leoton Dato. Exatamente. Estava lembrando do Foucault lá na História da Loucura, Boa. que o que acontece, né, é entender a loucura, entender o sujeito não como alienado, né, mas como integrante, então, de uma sociedade que não o integrou, que não o integra, né? A Fernanda estava falando dessa questão do preconceito, da impotência, né, Fernanda? Eu vou trazer outro Deus. Eu acho que tem um arquétipo aí que fica bem vigente, né? Tanto na pessoa e muitas vezes na equipe também. O Hefesto, né? O Hefesto é um deus coxo, né? Então, os pais rejeitam o Hefesto, né? Ele cai lá do Olimpo e aí ele tem essa questão. Mas eu acho que essa deformidade, né? Vamos falar assim, do Hefesto, ela fica permeando quase como um pano de fundo, então, nas relações de equipe, né? Às vezes na prática, né? Porque o arquétipo do Hefesto também vai falar muito da questão do inválido. Quantas vezes na nossa prática a gente não se sente inválido, né? Ou invalidado pelo médico lá que fala, não, você vai fazer terapia junguiana, não, faz comportamental, você vai fazer terapia junguiana, que vai acender umas velas, você vai cantar Harihara, vai baixar lá, sei lá o quê, entendeu? Então, é, esse estigma, essa condição aí, né, do Hefesto, às vezes no próprio sujeito que se vê assim e se vê enquanto um rótulo, né, se vê enquanto doença. Eu sou o histérico, eu sou isso, eu sou aquilo, e se vê a partir dessa própria ferida, né? E aí o trabalho com essa ferida, aí entra muito bem o arquétipo do curador ferido, né, para que possa despertar o seu curador interno, mas também na equipe, isso também fica pairando ali como uma nuvem que vai pautando as relações de uma maneira implícita, né? Invalidando, às vezes invalidando a prática, ou às vezes um companheiro de equipe invalidando o outro, né? E o saber do outro também. Tá? Então é um efeito totalmente negativo, né? É muito curioso esse cenário todo, né, gente? Porque a gente está falando de sofrimento. Doença mental invariavelmente gera sofrimento para o próprio indivíduo, para as pessoas que circundam, namorado, namorada, cônjuge, filhos. Né? A pessoa vai entrando num colapso produtivo, não consegue estudar, não consegue fazer as coisas direito, né? E eu fico sempre muito curioso com relação a qual é o limite, né, para tolerar a desestruturação de vida, qual que é o limite da dor, porque é da nossa natureza, o Freud já falava disso, Jung fala disso, né, aquela tópica muito legal do Freud, que eu particularmente gosto muito, mas que muitos psicanalistas não seguem, Eros e Thanatos. Nós seguimos um princípio de vitalidade, de autocuidado, isso é muito instintivo. Tá doendo, procura ajuda, mas tem gente que tá doendo e não vai nem a pau. Quantos casos de pessoas não retiram a própria vida? A gente estava até comentando, né? A Daniel Almeida estava falando. Tem gente aqui nos interiores que está em sofrimento, mas que não procura ajuda, não vai atrás de ajuda. Qual que é esse limite? Né? E por que que nós, profissionais, permitimos isso? Né? Porque acho que são questões que acho que cabe até denúncia, cabe mobilização familiar, cabe responsabilização, chamar a atenção das autoridades, falar, gente, temos casos graves. Né? Será que o preconceito, a nossa vaidade vai ser sempre maior do que a urgência da saúde? Qual que é esse limite? Eu fico todos os dias me perguntando, sabe? Fazendo uma figura metafórica, como se a pessoa tivesse com as duas mãos numa frigideira, a mão da pessoa está fritando, e ela tivesse tão paralisada, tão apática com a própria vida, que ela não sente nem o cheiro da carne dela mesmo queimando. E aí, vou jogar para os três. Quem quiser falar, não precisa ser na ordem, não. Tá bom.
É interessante essa questão, porque a dor, né, da angústia, a dor da ansiedade, a dor do pensamento acelerado, ela não é visível, né, aos olhos do outro. Ela só é sentida por aquela pessoa que está vivendo. E esse limite, né, porque você é fraco, ou porque você é forte, né, que tem essa questão que é colocada para o outro, você é capaz de suportar, né, você pode, não, vamos, a gente conversa, é só você sair. Essas receitas muito prontas, né, de como lidar com a dor, de como lidar com a ansiedade, porque ela é uma análise desse limite, ela é individual, ela é do ser. E como que o outro, né, que muitas vezes não tem conhecimento, quer impor ao outro que ele pode. Não, gente, a dor dele é real, é verdadeira, está na sua totalidade, a gente tem que respeitar essa dor. E tem que incentivar, assim, a busca e a procura de profissionais, de medicação. E aí a gente tem também o preconceito quanto à medicação, né? Não, não vou tomar não, porque eu não quero ficar dependente de medicação. Mas eu sou dependente da dor. Fernando, a Muitas pessoa é vezes, dependente de salame, de Coca-Cola, sim, de Luciano Huck, né? Com todo respeito aí para quem gosta, né? De Domingão do Luciano. A gente é tão dependente de tanta bobagem. e dependente dessa dor, né? De conviver com essa dor. Que parece que vai naturalizando de alguma forma também, e por medo também, às vezes, de se expor, porque a gente conviveu tantos anos que se eu for louco, eu vou ser excluído da sociedade também, que foi isso que aconteceu durante tantos anos com os manicômios, né, que eu vou trazer um pouco isso agora, que eu não quero ser excluído também dessa sociedade, então eu tenho que me fazer de normal para que eu possa ser aceito por essa sociedade. Que nós estamos fazendo com nós mesmos? Isso me preocupa bastante, me preocupa muito de ter que trazer essa normalização, porque eu vejo isso lá no CAPS também. Quantas pessoas chegam no CAPS e falam assim, vocês não vão me internar não, né? Vocês não vão me internar não. Eu tenho 1,56 de altura. E aí chega aquele isomão assim, né, grande, enorme, né? E tudo transtornado, né? Eu falo, olha para mim, você acha que eu consigo te internar? Aí, não, Fê, então vamos lá conversar. Aí eles vão, de boa, conversando, né? Porque tem esse medo ainda, tem esse preconceito, né, ainda da internação. E às vezes a internação ela é necessária também, gente. Eu não posso excluir também que a internação, em muitos casos, ela é necessária. Então, assim, é muita coisa, Jorge. É muita coisa, concordo. E, Fernanda, Que, tem a questão ainda, já que você resgatou essa ideia dos manicômios, né, da história, gente, tudo que fugia a um padrão, tudo que era diferente na sociedade, que a sociedade não estava apta a lidar, e aí a gente volta a falar sobre a questão de uma incapacidade de lidar, né? Nossa, que a gente projeta no outro, e aí esse outro precisa ser banido do social. E aí isso vai muito ao encontro do que o Léo falava, né? Sobre o Foucault. Foucault tinha muito essa ideia, né? Das representações manicomiais como um modo de controle social, justamente para que aquela sociedade pudesse se desenvolver, capitalisticamente falando, né? E que, de certa forma, tinha algo ali saindo do padrão e estava atrapalhando. Né? Então, quando esses atrapalhados chegam num ambiente familiar, chegam mais próximo da gente, a primeira ideia nossa é: opa, vai me dar um problema, vai tirar o meu tempo. Mas será que esse meu tempo não já foi retirado antes? No meu modo de refletir e lidar com esse outro, porque eu estou falando da minha incapacidade de lidar? Né? Isabela, se me permite uma sugestão, Claro. eu recomendo a todos aqui a minissérie Colônia, que é sobre o manicômio de Barbacena, do cineasta André Ristum, que esteve conosco já em algumas Maravilhoso, lives. inclusive. É muito boa porque ela ilustra muito bem a realidade manicomial da década de 60 para trás, mostrando que as pessoas que pensavam diferente, né, ia para onde? Ia para o sanatório. Guerrilheiros, o grande embate político na época, inclusive, né, muita gente foi fulminada dentro de manicômios.
Tá? É maravilhosa essa série, inclusive mostrando um descaso da saúde mental brasileira, onde o atual governo, inclusive, queria o retorno desse modelo, trazendo profissionais de Barbacena para querer fazer a regência da coisa, né? Que foi uma confusão do tamanho do mundo, não virou nada, porque tinha que virar projeto de lei, refazer toda a política nacional, né? Mas é muito curioso como, inclusive, gestores brasileiros negam a história, não conhecem a área, né? E a O gente vai. Holocausto Brasileiro também, né, Jorge? Sim, Da mas Daniela Albeck, se eu não me engano. sim, também. Eu gosto mais do Colônia, mas também é uma série, é um documentário maravilhoso que retrata essa realidade de Barbacena, né? Sim. Foi uma atrocidade, né? É uma atrocidade. Professor Elton Dato, e aí? Eu acho que tem uma coisa interessante, né? Vocês estão falando da série Colônia, é maravilhoso. Enfim, mas eu também recomendo Coringa. Ah, sim. E a cena do Coringa, que o Coringa vira para psiquiatra. Doutora, quem nesse mundo aqui está preocupado com pessoas como eu ou como a senhora, É doutor? E não esqueça perfeito. o que ela fala, cara. Não, é perfeito. Ele está aqui no meu acervo de filmes, porque sim, sou apaixonado, né? E exatamente, o louco como aquele que é fora da curva, ser aquele fora da curva é pensar diferente do que um padrão normativo, né? Qual é esse padrão? Ele é baseado no quê? Ele muda historicamente falando também, né? Então, ué, o que acontece? Quem que dita esse padrão também, né? Ampliando um pouco isso, esse raciocínio, nós temos até o próprio louco do tarô, que é um arcano que não tem número, tá? Que mostra uma liberdade de ir e vir, né? Então, nesse sentido, aquilo que eu não tenho coragem de falar, o louco fala, né? O grande bobo da corte, que revela a verdade do rei, né? E sai rindo da cara de todo mundo no palácio e pensam que ele é louco e ó, ele já caiu na capoeira, né? Então, é o tolo, é o trickster, né? Ele faz piada de si mesmo, mas ele não usa máscaras. Ele ajuda ele ajuda os outros, então, a livrar quem está condenado a, a ficar identificado maciçamente com a sua máscara. Né? Então, tem esse lado também importantíssimo, né? É, essa questão, né, do que a gente não olha, né, não trabalha e coloca a nossa dor lá debaixo do tapete. Primeiro que o tapete levanta para uma poeirada danada, né? Mas também ele também é corajoso por revelar aquilo, não só no âmbito individual, mas também o louco revela isso no âmbito coletivo. Ele denuncia, ele fala, né? E aí, Jorge, dói ouvir, né? Dói. Deixa eu só completar aqui, Leonardo também, que 10 até o minutos, Jorge, tá, Jorge? que o Jorge trouxe do Eros e Thanatos, né, do Freud, como que, inclusive, que eu guardo, né, para mim, os meus instintos para viver socialmente, porque eu não quero morrer, né, eu não quero ser excluído por essa sociedade que me impõe muitos limites, que é isso que o Jorge está trazendo, né, dessa questão dos limites entre aquilo que é individual e aquilo que é social. É uma questão de vida e morte mesmo. E a gente, e essa dor, né, suportar essa dor, parece estar muito ligado também a essa sobrevivência, né, enquanto que a pessoa está morrendo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. O mais doido dessa história toda, que parece. Nós estamos aqui falando de uma loucura, de pessoas que precisam de tratamento, mas em contrapartida a loucura está institucionalizada na nossa sociedade, na religião, na política. É porque tudo que você fala assim, olha, seria de bom tom que um ser humano não fizesse isso dentro de crivos de humanidade. Né? Para que o mundo foi criar uma guerra num contexto de pandemia? Tá? Essa questão do fora da casinha, do não planejamento, é muito doida, porque hoje o que eu conheço de político surtado, de líder religioso aloprado,
né? De pessoas que você fala, cara, como é que esse cara ganhou voto para ser eleito? Né? E, ao mesmo tempo decretando regras sociais. E aqui é onde eu quero terminar de botar fogo aqui no parquinho, né? Quem que é o doido da história? Dom Quixote ou Sancho Panza? O cara que está fazendo atrocidades na política, na vida religiosa, botando fogo em Roma, ou o cara que assiste isso tudo sem consciência crítica e bate palma para aquele que está surtado? Né? E como é que as pessoas invertem? Nós teríamos que ter preconceito com essas pessoas, no seguinte sentido, de as questionar, falar, ô, cara, o que você está falando é uma grande asneira. Pelo amor de Deus, volta para a realidade, põe pé no chão, olha para o mundo que você vive, sai dessa bolha. Por que que a gente não tem preconceito com essas pessoas e a gente tem preconceito com aquela pessoa que está na rua, às vezes, com uma doença? Gostaram? Joguei para os três aí. Eu vim para causar discórdia. Aí eu já passo pro Leonardo. Começa aí, Leonardo. Leonardo problematiza melhor, vai lá. Ah, é? Eu adorei já a discórdia. Pois é, então quem é o louco, né? Mas o que acontece? Parece que você ser o Sancho, né? E não ter esse senso e aplaudir, né? Será que esse se tornou o novo normal? Que medo, né? Você não ter uma reflexão crítica, sabe? E não opinar. Eu acho que daí também entra em dois extremos, né, Jorge? Ou você não opina, faz o Sancho ali que assiste tudo calado, ou você pode também opinar e ser cancelado. E daí, Léo, antes a alegria do ser do que a alegria de viver ali em cima do muro também, né? Exato. Você é expulso do paraíso, mas pelo menos você cai com os pés no chão, né? Meio Como quebrado, dizia, como dizia Melanie Klein, que eu acho fantástica, ela falava assim que quando a gente come da maçã, a gente é expulso de algum paraíso, obviamente, né? Então, antes ser e saborear essa maçã do que morrer ali vivendo cegamente, né? De um modo a estar a par das situações ao redor, né? exatamente. Ainda deixa a pergunta: qual que é melhor, então? Melhor entre aspas, óbvio, né? Hum, Ficar na caverna protegido e ver as sombras ou ver a luz do mundo real? exato. Jorge, 4 minutos, tá? Professora Fernanda, falta tu. Falta eu, né? Gente, que complicado, né? Não é complicado, né? Eu acho que a gente precisa realmente voltar para nós e fazer autorreflexão crítica, né? Disso, criticar mesmo, poder criticar. Nós temos que, acho que, ultrapassar o medo dos conflitos também, do questionar, porque estão aí para ser realmente questionados, né? Os políticos estão aí para ser questionados e colocar, opa, peraí, não é assim. Cara, você pensando desse jeito, você está violando direitos. Você está violando direitos de pessoas, você está violando o direito à vida. Peraí, isso aí tá fora da casinha, né? E é isso É um que eu penso. absurdo É, onde, cotidiano, né? porque esse preconceito que eu tenho com as religiões, esse preconceito que eu tenho com o louco, esse preconceito que eu tenho com a pessoa que mora na rua, esse preconceito que eu tenho com o outro, eu falo assim, você não tem direito a nada. Então, o preconceito me leva à violação de direitos. E os políticos, né, os detentores do poder, da criação de política, das verbas, da distribuição de verbas, estão aí violando direitos, cerceando direitos à vida, ao tratamento, estão cerceando direito ao trabalho, à dignidade, e a gente também muitas vezes fica calado. É isso que eu estou falando assim, que é uma questão também de eras e tantos aí de sobrevivência no meu trabalho, de sobrevivência nas coisas, as pessoas estão se omitindo, a gente está se omitindo, né? Em relação a muitas questões. E a gente eu acho que a gente realmente tem que fazer uma autorreflexão crítica do nosso posicionamento e como fazer sem também morrer, né? E como fazer isso de maneira que seja clara, que seja de conhecimento, que seja de amor a si e ao próximo,
Eu acredito que esteja faltando isso, sim, da gente agarrar, como diz outro, na mão do outro mesmo, e aí o que eu faço dentro da minha clínica, como diz outro ali no CAPS, nos meus atendimentos, nós estamos juntos. Nós estamos com um problema aí que nós vamos ter que resolver. Nós vamos ter que estar com problema de fome, nós vamos ver o que a gente vai resolver. Problema de trabalho, vamos ver o que a gente vai resolver aqui. Estamos juntos. E a gente precisa Maravilha, realmente voltar essas professora. críticas. Professora, as últimas palavras de cada um, nosso tempo venceu, quero agradecer a todos aqui. Rapidinho, as últimas palavras de cada um. Eu agradeço, na verdade, a oportunidade, Jorge, de discutir sobre isso. E obrigada mesmo. Foi fantástico esse bate-papo com vocês, adorei. Maravilha. Nós que também agradecemos. Professora Isabela. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês nesses espaços de discussão que, por mim, são muito válidos, inclusive para ampliar e rever, né, aquilo que a gente vem acreditando cotidianamente. Então, obrigada, Jorge, pelo convite, pela oportunidade de criar esse espaço também. Muito Os bom, colegas professor também que a Léo. gente esteve juntos. Pessoal, mais uma vez agradecendo, sempre muito boa essa troca, né? Muito gostosa. E, Jorge, para você, controlando a minha maluquez misturada com minha lucidez. É minha música, adoro, né? Para que ser normal, né? Como diria a professora doutora Nise da Silveira, tia Nise, gente normal também é muito chata, né? Trata, mas não trata tudo, não. Deixa um pouquinho para depois, para você ter graça. Né? O grande questionamento hoje que eu fico é menos preconceito, mais vida. A gente tem que combater o preconceito de colegas que não conhecem nada na nossa área. A área de saúde mental é uma área que precisa de profissionais. Está faltando gente no mercado. Os que estão por aí, tem muita gente muito ruim, muito desatualizada, muito sem competência, e mais do que nunca. E é curioso, né? Me chama a atenção a quantidade de gente precisando trabalhar, falando que está sem dinheiro, mas que também não quer especializar na área, que não quer estudar a área, que não quer conhecer a área, né? É muito paradoxal, né? Mas nós estamos aqui. Até a semana que vem. Semana que vem temos mais lives e outros trabalhos. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Grande abraço a todos. E esse tema não fecha, né? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.